O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, saudamos com carinho a todos que estão em casa, neste momento, nos acompanhando com muita fé, muita devoção, acompanhando esta Santa Missa. Você que está em casa de tantos lugares que nós nem imaginamos, mas que agora está unido a nós nesta Eucaristia. Saudamos a todos que estão aqui também na nossa igreja matriz, no número bem reduzido, para ajudar a celebrarmos bem esta divina e santa liturgia. Celebramos neste domingo o dia da vocação sacerdotal. Neste mês de agosto, a Igreja do Brasil nos convida a rezar pelas vocações. A primeira vocação que a Igreja nos convida a rezar é pela vocação sacerdotal. E aqui eu faço um convite a todos para que ao longo desta semana, iniciando hoje, rezemos religiosamente pelos sacerdotes, pelos padres, principalmente pela sua conversão, perseverança e pela paciência que precisa ter sempre com as suas ovelhas. Cada domingo uma vocação. Hoje a vocação sacerdotal daqueles homens escolhidos, chamados por Deus para serem pastores do rebanho do Senhor, sem nenhum mérito pessoal, sem nenhuma pretensão, mas por causa de um convite, de um chamado, de uma vocação muito específica que o Senhor coloca no coração de tantos homens, de tantos jovens, para que assim se dediquem ao reino de Deus, gastando a própria vida, doando a própria vida pelo reino de Deus. Próximo domingo celebraremos a vocação matrimonial, o Dia dos Pais, a vocação tão bonita, tão importante.
O terceiro domingo, a vocação religiosa das freiras e dos frades. E no quarto domingo, a vocação dos leigos. Os leigos que estão permanentemente trabalhando na igreja do Senhor. E assim, meus irmãos, durante todo este mês, rezemos pelas vocações. Cada um tem a obrigação de rezar pelas vocações. Se nós queremos padres, se nós queremos consagrados, santos e que perseverem, nós precisamos também colaborar, rezando, oferecendo a Deus nossas orações e sacrifício pelas vocações. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus neste domingo, desde a primeira leitura tirada do profeta Isaías, o Salmo, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos e o Evangelho de hoje, trazem uma grande riqueza de ensinamentos para a nossa vida. Na primeira leitura, o profeta Isaías, falando pela boca do Senhor, chama, convida todos para se aproximar daquela fonte inesgotável que sacia a nossa sede. É o convite do profeta para nós. Todos nós, meus irmãos, temos esta sede pelo Senhor. E nós só iremos saciá-la quando nós nos aproximamos do Senhor. E na segunda leitura, tirada de São Paulo vai dizer para nós que nada deve nos separar do amor de Cristo. Nesta semana, gostava muito de rezar pelas aquelas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Pessoas que são de Jesus, mas que estão trilhando outros caminhos, se afastaram do caminho do Senhor. E São Paulo vai dizer para nós que nada deve nos separar deste amor de Cristo. E o que é que nós vivemos na nossa vida, que talvez possa nos separar deste amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição. Quem não passa por isso? Todos nós passamos por isso, mas nem isso deve nos tirar do caminho do Senhor, do amor de Deus. A fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso deve nos separar, deve nos privar do amor de Deus. Em tudo isso, diz São Paulo, somos mais que vencedores. E aqui vem uma explicação muito interessante para a nossa vida. Às vezes a gente está envolvido na igreja, às vezes somos criticados porque rezamos demais, porque frequentamos demais a igreja, porque só vivemos com o texto na mão, com a Bíblia na mão, ligado na televisão, na novena, no texto da missa, no programa do Padre Reginaldo. E as pessoas nos criticam porque nós que servimos ao Senhor, somos nós que temos as tribulações, as angústias, o sofrimento, a perseguição. Somos nós que passamos tudo isso. Mas então tem alguma coisa errada. Nós rezamos, nós buscamos o Senhor e ainda passamos por isso, e ainda mesmo assim estamos insistindo com o Senhor, não saímos de perto dele. O que é que isso quer dizer para nós? Que a nossa vida, na nossa vida, essas perseguições, angústia, sofrimento, para nós que temos fé, não é derrota. Diz São Paulo, com tudo isso e com Cristo, o que é que São Paulo diz? Somos vencedores, mais que vencedores. O mundo vai dizer que nós somos os derrotados.
O mundo vai dizer que nós somos os fracassados. E São Paulo vai dizer: se nós temos Cristo, se nós temos as provações, nós somos mais que vencedores. Por isso, meus irmãos, nós devemos sim nos alegrar e agradecer a Deus pelas tribulações. E repito, quem não passa por tudo isso? E nós estamos vivos e de pé. Por quê? Porque o Senhor nos fez mais que vencedores. Por isso, meus irmãos, o convite de São Paulo para nós: mesmo diante de tudo isso, não nos afastemos do Senhor, mas perseveremos ainda mais, amando a Ele, buscando a Ele, mesmo diante de provações e sofrimentos. O Evangelho de hoje, tão bonito, tão profundo, tão cheio de ensinamentos para nós, vai nos apresentar algumas coisas muito importantes. Primeiro, Jesus que está no deserto, em um lugar deserto e afastado. Ou seja, Jesus tinha se afastado para um lugar deserto para rezar, para buscar o diálogo com o Pai. Mesmo assim, ele afastado, distante, sozinho com os discípulos, o que é que acontece? A multidão de pessoas, como diz a primeira leitura, sedentas de ouvir a palavra de Deus, de receber os milagres. E diz São Mateus, uma multidão saiu de suas cidades a pé para ir buscar, saciar a sua sede e a sua fome. E Jesus então, como diz São Mateus, enche-se de compaixão por aquele povo que andou talvez quilômetros e distâncias, porque estavam querendo ouvir a palavra, porque estavam querendo experimentar o milagre de Deus em suas vidas. E depois de curar, de ensinar, de profetizar, Jesus então, os discípulos dizem: é bom despedir o povo porque já está tarde. E aqui acontece algo muito interessante: o milagre da multiplicação dos pães. Vejam, meus irmãos, quando a gente lê esse evangelho, a gente fixa a nossa atenção e os nossos olhos, o nosso coração, apenas para o milagre da multiplicação. Ora, depois que repartiram, sobrou ainda 12 cestos cheios, e alimentaram 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. A gente fixa o nosso olhar apenas no milagre. E eu digo uma coisa a vocês: nós não somos a igreja tanto dos milagres. Nós não somos a igreja que está com os holofotes em cima de quem recebeu cura e milagre, como infelizmente fazem muitos irmãos para chamar a atenção, e como talvez também com uma ação midiática para chamar a atenção, como se dissesse: aqui tem milagre. Jesus não chama a atenção para isso. Jesus chama a atenção para a partilha. O milagre é fato, aconteceu, mas aconteceu por quê? Pela partilha que aconteceu. Aquela pessoa que estava ali só tinha 5 pães e 2 peixes. E quantas vezes a gente se esquiva de ajudar alguém? Não, eu tenho um pouquinho, não vou ajudar não. Talvez não vai me faltar, ou vai acabar, não vai dar para quem quer. O milagre, e aqui é uma lição para a nossa vida, o milagre só aconteceu
Porque houve a partilha. Por que é que o milagre ainda não aconteceu em nossa vida? Porque talvez a gente ainda não soube partilhar o pouco que Deus nos dá. E quem já partilhou, já percebeu que Deus multiplicou. Vamos pedir ao Senhor que esta palavra tão santa transforme a nossa vida, mude o nosso comportamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.